Não deixa o samba morrer, não deixa o samba acabar. O morro foi feito de samba pra gente sambar. A arte representa um povo, representa uma cidade. E uma cidade sem arte é uma cidade sem alma, é uma cidade sem história, é uma cidade que são um monte de prédio, entendeu? Então, o município em si troca-se governantes, entram novos governantes e os problemas continuam o mesmo. Tenho me perguntado muito nos 5 últimos anos, por que Dourados é esquecido, né? A gente vê tanta movimentação na arte, na cultura, por exemplo, em Campo Grande, grandes festivais, grandes feiras, grandes mostras, e infelizmente para Dourados não chega. A gente vê que a gente está um pouco desvalorizado, né? No nosso estado. Você pedir para um artista se apresentar de graça para um evento, né, fomentado, ou por uma prefeitura, ou por um estado, entendeu? Mas por uma entidade que, de certa forma, tem recursos para isso, eu acho que chega a ser até violento. Ah, você vai lá e apresenta sua pecinha de teatro. Para você fazer uma apresentação na praça, cantar no show, você precisa de ensaios com a sua banda. Isso envolve gasolina, envolve alimentação, envolve tempo de estúdio. Então, quando você chega e pede um show de graça, né, para um evento que vai aparecer nas páginas dos jornais como uma questão assim pública, é um pouco violento. É como se eu pedisse para todos os médicos começarem a atender de graça, né? Porque eles fazem por amor, né? Então, isso é uma das coisas que mais me chateia e me frustra na nossa cidade. E a gente, fora de ser artista, a gente tem a nossa vida, né? A gente paga a conta, a gente paga a energia, a galera na cidade paga a água, né? Quando a gente vai nesses festivais mesmo, tipo, eles não dão valor no nosso trabalho, né? Quando é artista grande, que vem de fora, eles querem pagar um cachê foda, a estrutura é melhor, eles são bem mais tratados do que a gente. Tipo, é olhar mesmo para os artistas aqui de Dourados. A gente não pode tratar o setor cultural como uma condição, como se der a gente faz, se sobrar a gente faz. A gente tem que entender que o terceiro setor, que é o setor cultural, é um setor estratégico para qualquer pessoa consciente sobre a administração pública, sobre dinheiro público e sobre o retorno desse dinheiro para o município. Porque o dinheiro vai para os comércios, vão para as empresas, volta para o município, então aquece também. Dourados não precisa só viver de soja. A gente não precisa só viver de soja. É importante, mas a gente não precisa ser só soja. A gente pode ser muitas outras coisas. Aqui em Dourados a gente vive de edital. Começo de ano a gente não tem edital. Tá todo mundo, né, se inscrevendo nos edital e se passar tem uma grana. Se não passar, continua fazendo os rolês autônomos, contando com a galera, arrecadando, fazendo vaquinha. Eu acho que seria massa também se o município remunerasse os artistas daqui de Dourados. Não é só fomentar a cultura, mas a gente precisa criar raízes das culturas da nossa cidade. A gente não pode ficar refém se esse ano vai ter FIP ou não vai ter FIP. Se a Paulo Gustavo vai continuar ou não vai. Se a PNAB vai ter mais 2 anos, 3 anos ou não. Se quando acabar, né, a PNAB, que dinheiro que vai vir para a cidade. E o mais importante, que eu acho, que é essa construção cultural, é que os projetos oferecidos pela nossa prefeitura comecem e terminem, né? Não seja aquela coisa assim de abrir um edital para o projeto de dança. O projeto nem começou, já cancelaram o projeto. Porque cultura, arte, se faz com investimento. E isso em toda parte do mundo. E é parte do dever do poder público incentivar a cultura. E cultura não é festa, cultura não é show sertanejo. Claro que a música sertaneja é cultura, é da nossa região. Só que não é só isso. Gasta-se milhões para trazer uma dupla sertaneja, mas na hora de produzir um curta-metragem, que a gente vai, pelo menos, contratar 30 pessoas, querem pagar 30 mil para fazer uma obra dessa? A gente está fazendo a economia girar. Cultura, arte, audiovisual faz a economia girar. A gente contrata. O audiovisual hoje, o PIB dele é maior do que do setor automobilístico.
Então, será que existe um entendimento mínimo da importância e da estratégia que a arte e a cultura têm para um país, para um município, para um estado? Talvez não tenham essa percepção. Dourados é uma cidade que precisa, na verdade, desse enraizamento cultural, que a cultura seja vista como necessidade humana, como ela é, na verdade. Você tem direito à educação, você tem direito à segurança, você tem direito à saúde e você deve ter direito à cultura, né? Você deve ter direito ao acesso a uma peça de teatro, a um show. Não adianta eu falar de teatro num local central da cidade. Eu preciso falar de teatro e apresentar teatro no Cachoeirinha, no Jardim Itália, no Estrela Porã. Eu preciso levar cinema para os CRAs, que é onde a gente consegue ter um espaço para apresentar, para que essas pessoas tenham acesso. É muito fácil eu falar de cinema, eu falar de teatro, eu falar de show, eu falar de pintura, eu falar de música no Parque dos Ipês, né? Porque para esse meu aluno da Cachoeirinha chegar no Parque dos Ipês, ele tem que chegar do Cachoeirinha para o terminal, aí do terminal ele tem que ver qual ônibus que vai chegar no Parque dos Ipês. Às vezes ele nem tem como pagar do Cachoeirinha para cá, aí ele tem que pensar se ele vai pegar a bicicleta e vai valer a pena vir de lá e subir. Então, alguns que são apaixonadíssimos, eles vão vir a pé, vão vir de bicicleta, mas muitos vão pontuar se vale a pena essa caminhada. Então, a grande questão é a seguinte, eu vejo muitas vezes as pessoas falarem assim, porque a cultura periférica hoje em dia é muito pobre, porque as pessoas escutam músicas A ou músicas B, mas você leva a sua música para essa cultura periférica ouvir, você leva a sua peça de teatro para esse pessoal apreciar, você leva o filme que você está produzindo para fazer uma sessão de cinema. É muito fácil você pensar, vou levar para uma escola pública e pensar em escolas públicas que estão no centro. Então, a cultura que eu quero para Dourados é uma cultura que ela seja acessível, não só na questão assim de acessibilidade, né, libras, audiodescrição, mas acessível, das pessoas conseguirem chegar nela, que ela consiga chegar nas pessoas. Eu acho que isso é o mais importante assim na minha visão. Que a gente não seja só artistas de Spotify, porque nem todo mundo paga o Spotify. Dourados assim, é uma cidade muito preconceituosa com o meu povo, né? Até nos lugares de arte que a gente frequenta muito, a gente já foi olhado estranho, já foi barrado, até pagamento dos nossos cachês, geralmente os caras enrolam porque a gente é da comunidade, né? E a gente busca trazer o conhecimento, o nosso conhecimento, para protestar, pedir políticas públicas, mostrando que aqui tem ações acontecendo na educação, nos nossos saberes tradicionais. Uma frase que eu carrego muito é que qualquer artista indígena ele tem um espaço, né? A gente tem um poder de fala. Só é um pouco difícil de trilhar esse caminho de ser artista em Dourados, né? Porque em outros lugares que a gente vai, a gente é bem tratada, a gente é bem recebido, as pessoas falam direto com a gente. Eles não terceirizam a fala com a gente porque a gente é indígena. Já Dourados, eles fazem muito isso. A galera não quer muito convidar a gente porque pelo fato da gente morar na aldeia, já é difícil a gente sair, né, se locomover nessas exposições em feira e tal. A gente meio que é resistente mesmo, se oferece assim no rolê e dá um jeito de ir, mas assim, se for falar de estrutura, né, a gente não tem, a gente vai porque a gente quer estar lá no rolê, quer estar no movimento. É um desafio muito grande, viu, gente? Fazer samba numa região fronteiriça, né? Esses meus últimos 5, 6 anos, eu tive mais gente me apoiando a parar de cantar samba. Por que você não vai pro sertanejo? O sucesso vai vir. Canta música raiz aqui da fronteira, não. Eu cresci nesse berço, ouvindo bossa nova e samba, e eu sei que o samba me escolheu. O samba, ele me traz esse potencial de força. Então, através do meu samba, na fronteira, eu tenho conseguido levar e dar voz a muita coisa, muitas mulheres. E para mim, eu quero cantar samba até eu viver, até o meu último segundo, é samba. Que o que faz o artista ser artista é resistir diariamente, é acreditar que aquilo que
que ele está produzindo faz uma diferença, não só para ele, né? Mas para toda a comunidade que está em volta. Fazer cultura é retratar um modo de vida, talvez. É você manter lembranças, histórias vivas. É você não esquecer. Acho que talvez isso seja cultura. E você conseguir expressar o que muitas vezes não tem explicação, não tem como se expressar, um sentimento. Acho que isso é cultura. Mas a arte em si, ela realmente é transformadora, porque ela pode abrir os nossos horizontes para coisas novas, para possibilidades novas, para outros pontos de vista. Porque o mundo é um lugar que tem que ser plural, não existe só um ponto de vista. O mundo não pode ser um lugar que é um espelho, que você vai se ver nele. Você tem que ver outras pessoas, outras ideias, outros povos, outras formas de pensar, outras formas de viver, porque nós não somos todos iguais. Então, por que a cultura teria que ser igual, moldada, as músicas todas iguais, os vídeos todos iguais? Pessoas, o mundo seria muito sem graça se fosse assim. Cultura não é entretenimento, é alimento. Né? Eu acho que essa é a questão mais ararística